Eu sou o Estevão de Mello e hoje nós estamos recebendo aqui o secretário-geral do PL, Zé Márcio Guedes. Zé Márcio, à vontade. Muito obrigado, Estevão. Muito obrigado aí a oportunidade aqui da Capital Entrevistas. É uma alegria imensa a gente poder participar de um projeto, né? De um projeto muito bacana, né? Que está sendo implantado aqui em Rondonópolis, que certamente vai contribuir para informar cada vez mais a nossa população. Muita satisfação de estar aqui hoje. Você está desde a década de 80 envolvido na política, já participou de administração como a do Adilto Sacchetti, foi vereador. Conta um pouquinho da sua história para nós. É verdade, né? Eu cheguei aqui em Mato Grosso em 1980, né? E eu, naquele momento, quando mudei para cá, fui morar, né, coincidentemente do lado, né, de uma sobrinha, né, do então candidato a prefeito Candinho, o Cândido Borges Leal Júnior, que era deputado e que se candidatou a prefeito em 1982. Costumamos dizer que você foi morar do lado do cara certo. Cheguei no lugar certo na hora certa. E ali foi, né, embora criança ainda, com 16 anos de idade, eu posso dizer que foi a primeira, né, eleição que eu participei. Infelizmente, não ganhamos, né, naquela eleição, foi a eleição que entrou para a história, né, da vida do Bezerra, né, que foi aquela situação que o Bezerra ganhou dos 3 candidatos aqui na época, e ali foi a minha iniciação, né, na política. Também foi uma outra coincidência, assim que Bezerra assumiu, a eleição foi em novembro, naquela época era 15 de novembro, assim que Bezerra assumiu, e também outra coisa que era diferente naquela época, que o mandato começava no dia 1º de março. Né, então, Bezerra assumiu a prefeitura no dia 1º de março. Né, 61 dias depois. De 1983. E eu eu já estava cursando, né, técnico em ciências contábeis ali na escola EMOP, e houve um seletivo, né, para selecionar estagiários para trabalhar na prefeitura. E eu fiz a inscrição, fiz o seletivo e acabei sendo selecionado para trabalhar na prefeitura. Na época era uma auditoria, né, que o Bezerra estava fazendo nas contas da prefeitura. E eu fiquei, com 60 dias que estava lá, fui convidado, né, pelo então secretário de planejamento na época, Valdecir Feltrin. E ali começou a minha carreira na prefeitura, né? Eu entrei na prefeitura 2 meses junto com Carlos Bezerra, nada por política, simplesmente aí foi mesmo por conta desse seletivo que fiz. E de lá para cá eu me envolvi sempre nos processos políticos, e posso dizer que de 1982 para cá não ficou nenhuma eleição que eu não tivesse participado, né? Algumas eu disputei, outras eleições eu ajudei coordenando campanha, outras vezes ajudando, enfim. O fato é que eu participei de todas as eleições. Disputei a eleição, consegui ser vereador em Rondonópolis de 2000, né? Me elegi em 2000, me reelegi em 2004. Em 2008, né, embora tivesse uma votação significativa, tive 2.527 votos na época, acabei ficando na primeira suplência. E foi aí que eu fui para Cuiabá. Né? Blairo Maggi, na época, era governador, me convidou e eu fui ser chefe de gabinete, né, do Blairo. Fiquei na chefia de gabinete até o último dia dele no governo. Ele se desincompatibilizou em abril, né, em abril de 2010, que ele ia concorrer ao cargo de senador da República, e aí ele se desincompatibilizou do governo. Eu fiquei mais uns 90 dias no governo e depois saí para vir coordenar a campanha dele aqui na região sul, coisa que eu já tinha feito em 2006. Né? E aí Blairo se elege senador, né? O Wellington Fagundes se reelege deputado federal, e Silval Barbosa se elege governador. E aí eu fui convidado pelo Silval para ficar no governo e aí assumir a Secretaria Adjunta de Pavimentação Urbana na Secretaria de Transporte do Governo Estadual. Terminou o governo do Silval, o Wellington me convida
e eu fui trabalhar na assessoria do senador Wellington e estou lá até hoje. Já se vão aí 10 anos na assessoria do Wellington. Essa é a minha história, assim, rapidamente contando desde da minha chegada aqui em Mato Grosso, que já se vão aí 45 anos, né? 2 vezes mandato de vereador. Conta um pouco para nós desse sacrifício, porque vereador hoje é um mandato de sacrifício, né? Porque você está dentro da cidade, que você conseguiu o mandato, e está sempre rodeado de pessoas. Eu costumo dizer, o cara foi vereador ali com 2.000 votos, tem 5.000 dizendo que votou nele, né? Então, conta para nós um pouquinho desse mandato. Uma experiência desses 2 mandatos. Uma experiência muito gratificante. Eu não me arrependo, né, dos mandatos que tive. Para dizer a verdade, isso para mim não foi um sacrifício, né? Foi um privilégio, foi um prazer. Acho que não foram todos, né? Não foram muitos vereadores que conseguiram sucesso, né, com os seus mandatos, conseguiram se projetar. Passar, né, limpo, né? Passar limpo. Política, passou 8 anos a nível nacional, a nível estadual, não são muitos, né, mas eu me considero um desses poucos, né, que foi através dos mandatos de vereador que tive aqui que eu consegui, né, essa projeção que eu chamo de uma projeção estadual. Né? Foi quando o Blário reconhece o meu trabalho, me leva para Cuiabá, é quando o Wellington, né, reconhece o meu trabalho, me convida, né, para assessoria e me coloca na condição de chefe do escritório de todo o estado de Mato Grosso. Né? Então, isso para mim é um privilégio. Agora, eu costumo dizer, Estevão, que eu disputei a eleição, os mandatos que tive aqui foram mandatos assim importantes para mim, já disse aqui, mas numa época muito difícil, né, de ser vereador, de ser político no Brasil. Né? Naquele momento a gente não tinha, né, o debate ideológico tão aflorado como nós temos hoje. Né? O debate daquele momento, o interesse do eleitor naquele momento era outro. Né? O eleitor desacreditava muito, o eleitor em geral, desacreditava muito, né, da política, e as pessoas não valorizavam muito o trabalho do político naquela época. O debate estava muito mais em torno do que o político tem para dar, né, para as pessoas do ponto de vista do assistencialismo. Né? As pessoas não se preocupavam muito com o conteúdo, com o que o político poderia dar de resultado, de trabalho, para a construção de um debate que fosse favorável, né, a toda a sociedade. Então, eu costumo dizer que esse momento foi um momento ruim. Né? E isso é uma das coisas que mais me desmotivou a não seguir disputando as eleições, eu posso dizer que foi isso. Né? Que, assim, eu tentei ser deputado, né? Eu me elegi em 2000, tentei ser deputado em 2002, não pude ser, né? As lideranças partidárias daquele momento pediram para que eu não fosse candidato, para não atrapalhar um projeto de quem já estava na Assembleia Legislativa. Vim para uma reeleição, consegui me reeleger, aumentei muito, né, a minha votação, quis ser candidato em 2006, o mesmo processo aconteceu. Né? Tipo, Zé, você não pode ser candidato, você é um cara bom, mas você vai ter muito voto, você vai atrapalhar a candidatura, né, do deputado nosso que já está. É o que acontece até hoje, né? E aí eu pensei comigo, falei, olha, eu sou bom, todo mundo está reconhecendo que eu sou bom, e aí eu estou sendo penalizado, não podendo ser candidato porque eu sou bom. Né? Então, quer dizer, aquilo não cabia, né? Eu não conseguia muito entender aquilo. Na época não entendia, mas sabia que era uma parceria, né? Exatamente. Não, e a liderança, né? E a liderança, porque assim, eu não tinha uma estrutura financeira para me bancar. Né? Então eu dependia sempre de estar agregado em um projeto político que fosse, né, do meu grupo político, que fosse do meu partido político, para que essas duas forças me projetassem. Como eu não podia peitar, né, essas lideranças políticas, o melhor para mim era recuar. E aí eu tentei 2 vezes, não consegui, aí veio, né, a minha reeleição em 2008 e eu acabei ficando, né, na primeira suplência, exatamente por esse desânimo eu pensava assim, mas tá bom, eu vou ser vereador de novo aqui para quê?
né? Então, fiquei muito desanimado com aquilo, não me empenhei na minha reeleição como deveria, acabei perdendo a eleição e foi nesse momento que, né, o Blairo me convida, me leva para Cuiabá, e aí eu vejo, né, vivo esse novo momento, né, de fazer um trabalho em Cuiabá, onde eu poderia ajudar Rondonópolis, mas também teria a oportunidade de ajudar todo o estado de Mato Grosso, e isso me motivou um pouco, né? Eu peguei a experiência adquirida, né, ao longo dos mandatos que tive, ao longo da experiência da passagem minha pela prefeitura, né, e fui para Cuiabá e aprendi, conhecendo a estrutura do governo do estado, né, aprendi, acho que adquiri muita experiência para a gente continuar e sobreviver ao longo desses vários anos que estou na política, Estevam. Qual é o seu principal legado deixado aí como vereador em Rondonópolis, nesses 2 mandatos, senhor? Olha, assim, as pessoas às vezes não conseguem interpretar exatamente qual é o papel do vereador, né? Às vezes as pessoas ficam muito mais com expectativa no vereador, no sentido de que o vereador precisa agilizar uma consulta médica para mim, eu queria que o vereador ajudasse a trocar a lâmpada do poste da minha casa, que o vereador ajudasse a fazer o patrulhamento, o encascalhamento, que levasse o asfalto para a porta da minha casa. Isso são, né, atribuições do poder executivo, né, e que muitas vezes, até por afinidade com o vereador, as pessoas têm essa expectativa do vereador. E aí você acaba sendo engolido, né, por essa expectativa, você acaba se propondo a fazer, às vezes, um pouco disso, né, para você corresponder minimamente à expectativa do eleitor e você continuar merecendo o voto, né, daquela pessoa. Mas, na verdade, o papel do vereador é exatamente o de debater, né, o de organizar a sociedade, promover os debates, ajudar a ser a ligação entre as demandas da população com o Poder Executivo. Dizer para o Poder Executivo, olha, a nossa população, a população de Rondonópolis espera isso, né? E que nós estamos aqui para criar leis, né? Quando fala assim, o vereador apresentou um projeto. Olha, quem faz projeto, quem apresenta projeto é o Executivo, né? Lá na Câmara, a Câmara aprova as leis, né? E a maioria, né, das demandas que a população necessita, elas são de competência do Poder Executivo e não do Legislativo. Então, o papel nosso, eu diria que o meu legado foi, eu promovi vários debates importantes, né, aqui para a sociedade de Rondonópolis, que hoje nós usufruímos disso. Eu poderia dizer, por exemplo, que na época, quando estava se falando da chegada da ferrovia, né, aqui na cidade de Rondonópolis, o que se discutia era que o terminal ferroviário ia ser lá no Mineirinho, né, a 80 quilômetros daqui. Né, aquilo eu não concordava com aquilo, né, eu entendia que, além de ficar um custo muito maior para a cidade, né, a cidade ter que, de repente, levar as pessoas daqui para trabalhar lá, inevitavelmente poderia ser que surgisse um aglomerado urbano ao entorno do empreendimento, né, e que isso ia demandar de muito investimento de dinheiro público. Quer dizer, daqui a pouco ia ter que ter um hospital lá, daqui a pouco ia ter que ter uma escola lá, daqui a pouco ia ter que ter uma estrutura, né, para cuidar daquele aglomerado urbano. Isso ia custar cada vez mais. Então, o meu debate foi no sentido de quê? De convencer as autoridades, de convencer a direção, na época da Ferronorte, que a necessidade desse terminal ser mais próximo. Né? E foi exatamente o que aconteceu. Hoje nós temos um terminal que está ali. Dentro, né, da cidade. Está dentro da cidade, né? Já tem a duplicação, né, da rodovia aí, ou seja, quem trabalha lá vai e volta. Né? Se isso fosse a 80, 90 quilômetros, isso não seria possível. Né? Então, acho que essa foi uma contribuição que eu consegui deixar para a população de Rondonópolis. Uma coisa que eu trabalhei aqui também, mas que isso, infelizmente, até hoje a gente não conseguiu, né? Os primeiros voos, né, regulares que nós tivemos aqui, ligando Rondonópolis, São Paulo, Rondonópolis, Brasília, também foi um trabalho que nós fizemos na época, porque nós entendíamos que nós temos vocação para ser polo. Nós éramos polo da confecção,
nós éramos polos do mecânico, nós éramos polo da saúde, nós já éramos polo na educação, né? Referência em todo o Mato Grosso, em todo o Brasil de desenvolvimento. Então, quer dizer, nós tínhamos que ter... No transporte, né? Nós já éramos a capital do bitrem. Então, quer dizer, nós tínhamos que ter essa estrutura, né? Dando essa logística, facilitando a vida dos empresários aqui no Mato Grosso. Né? Infelizmente, até hoje, nós não conseguimos, mas nós já tivemos linhas aéreas aqui ligando São Paulo, ligando... Legal. Né? A gente não conseguiu avançar nisso, mas aí é por uma questão de localização da cidade. Veja, o aeroporto nosso aqui é um dos bons aeroportos do Brasil, mas o que acontece? Infelizmente, a nossa região não tem passageiros suficiente para manter essas linhas de ônibus. Você vai, por exemplo, no aeroporto de Sinop, é uma potência. Né? A infraestrutura do aeroporto de Sinop agora deve estar mais ou menos compatível com a nossa, mas era muito ruim a estrutura e eles já tinham voos regulares lá. Por quê? Porque Sinop está ali numa região, ela é referência de toda a região norte de Mato Grosso e ainda ela é referência de toda a região sul do Pará. Entendeu? Nós aqui apesar de estar longe, né, ela é... Nós aqui em Rondonópolis, a 200 quilômetros nós temos Cuiabá. Né? Então, quem está a 200 quilômetros no sentido de Campo Grande, não vem para Rondonópolis, ele vai para Campo Grande. Do outro lado de Goiás, nós temos Jataí, né? Nós temos Rio Verde, que compete conosco. Então, o fato é que nós temos uma demanda pequena, né, de passageiros, embora tenhamos todo esse potencial econômico, mas nós temos uma demanda pequena de passageiros, diferentemente da região de Sinop, por exemplo. Você é um cara de viés de direita. Com a ascensão do Bolsonaro, como que você vê a direita no estado de Mato Grosso? Olha, eu costumo dizer o seguinte, o legado, né, deixado, né, assim, trazido, vamos dizer assim, pelo Bolsonaro, é uma coisa muito, muito interessante. Né? Eu acho que tudo isso, na verdade, começou lá em 2013, né, quando tivemos aquelas manifestações, né, de ruas e tal, e isso acabou acontecendo no país inteiro. Né? Muitas vezes as pessoas falavam, centenas, milhões, milhares de pessoas estão reunidas lá na Avenida Paulista reclamando de 20 centavos na passagem de ônibus, 10, 20, 30 centavos na passagem de ônibus. Né? Na verdade, não era aquilo, não era por conta dos 20 centavos. A população era indignada com o modelo, né, da política que estava comandando o país naquele momento. A população não aguentava mais, né, aquela situação. Você ligava a televisão, tinha um deputado sendo preso com dinheiro na cueca. Você ligava a televisão, no outro dia era um deputado saindo correndo do restaurante carregando uma mala de dinheiro. No outro dia era um ex-ministro sendo pego com 50 milhões de reais num apartamento alugado só para guardar aquele dinheiro. Quer dizer, então isso foi trazendo uma indignação. Sem dizer o dinheiro na cueca, né? Não, o dinheiro na cueca era praxe. Então, assim, a população foi se indignando com aquilo. E aí apareceu, né, Jair Messias Bolsonaro, nessa época, né, conseguiu trazer para a população o sentimento de que é possível mudar, né, que era necessário mudar. Algo diferente. Né? Algo diferente. Né? E aí se elegeu em 2018, né, venceu o sistema, né, na força do voto, na força da insatisfação das pessoas também. Né, fez um grande mandato, teve problemas, foi bem na época da pandemia, né, mas o Bolsonaro foi necessário que ele enfrentasse o sistema, né, para ele se consolidar. Dizer que é possível mudança, né? Ele enfrentou o sistema, mas o sistema acabou se armando contra, né, o Bolsonaro, e o próprio sistema tirou o Bolsonaro do mandato na eleição de 2022. Tirou do mandato, mas deixou um grande legado. Né? Foi aí que consolidou ainda mais,
né, a força do Bolsonaro no país e, sobretudo, aqui no Mato Grosso. Foi neste momento que nós elegemos aqui, só aqui em Mato Grosso, 4 deputados federais. E foi neste momento que o Congresso Nacional teve a sua maior bancada, né? O PL foi o partido que entrou para a história para eleger a maior bancada. Só na eleição de 2022 o PL elegeu 99 deputados federais. Então, assim, um grande legado, né? Isso demonstrou a expectativa e a vontade das pessoas da gente ter um projeto político diferente, né? Bolsonaro não ganha a eleição em 2022, mas fortalece o projeto. Vem as eleições municipais de 2024, o PL se consolida, né, em todo o Brasil, elegendo um grande número de prefeitos. Aqui no Mato Grosso nós tivemos um feito histórico. Né? Elegemos 22 prefeitos, mas elegemos os prefeitos das principais cidades do estado de Mato Grosso. Neste momento, Estevão, quase 50% da população do estado de Mato Grosso está sendo administrada por um político do PL. Né? São mais de 206 vereadores espalhados em 99 municípios, mais 23 vice-prefeitos. Então, o PL... As 10 maiores cidades do estado de Mato Grosso é administrada pelo PL. Eu não diria as 10, as 5 com certeza, né? Que é Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande, Sinop e Primavera do Leste. Né? Essas 5 com certeza. Mas nós temos vice-prefeito, por exemplo, em Tangará, nós temos vice-prefeito em Juína, vice-prefeito em Juara, vice-prefeito em Diamantino, né? Onde o PL não teve participação em cidades que eu diria que são polos, Barra do Garças, nós tivemos um candidato lá que infelizmente perdeu a eleição, e Cáceres também, nosso candidato lá perdeu a eleição, então nós ficamos sem representatividade. Mas elegemos 3 vereadores em Cáceres e elegemos vereadores também em Barra do Garças. Então o PL está presente nas principais cidades do estado de Mato Grosso. Elegemos Campo Novo dos Parecis, né, que é polo também, que é uma cidade estratégica. Nós elegemos Pontes e Lacerda, nós elegemos lá em cima, lá no Baixo Araguaia, nós elegemos Vila Rica, né, nós elegemos Itaiangá, Itapurá, Tabaporã, Ipiranga do Norte, né, Santa Carmen. Quer dizer, são 22 cidades onde não se tem talvez uma densidade eleitoral grande, mas tem um poder econômico muito, muito forte, né? Então o PL, eu diria que está muito bem, né, saiu muito bem posicionado, né, dessas eleições de 2024. Tudo isso é resultado da força do nosso projeto nacional, né, liderado pelo presidente, né, Jair Bolsonaro, né, que a gente lá em 2022, quando reconhecemos esse potencial, nós aqui no estado de Mato Grosso, nós nos organizamos, né, para termos esse resultado de 2024 que nós falamos aqui agora. Eu me lembro que o presidente Valdemar da Costa Neto, né, nos chamou lá em Brasília, chamou eu e Ananias, né, toda a bancada, estava lá os 4 deputados federais, foram os 2 deputados estaduais, mais o senador Wellington, e ali o Valdemar deu uma missão, né, que nós devêssemos fortalecer o PL para enfrentar as eleições de 2024. E eu acho que nós fizemos bem esta tarefa e entregamos esse resultado todo para a população do estado de Mato Grosso. E é exatamente este resultado que eu penso que nos dá o cacife para podermos pleitear, que agora em 2026 o PL não abre mão, o PL vai ter candidato a governador aqui no estado de Mato Grosso, né? Nós queremos eleger, né, continuar com a maior bancada de deputados federais, mandar de volta para Brasília 4 deputados federais. Nós queremos eleger para a Assembleia Legislativa 4, 5, às vezes até 6 deputados estaduais, né, por força deste projeto, né, e da vontade que as pessoas têm de promover a mudança no estado de Mato Grosso também. E as pessoas já interpretaram, elas já perceberam que a verdadeira mudança ela está no 22. São os políticos do PL, as pessoas que estão
disputando as eleições, que estão se apresentando para o processo eleitoral de 2026, com o número 22, que são as mais capacitadas e as mais preparadas para fazer as mudanças e as entregas que a população precisa. Zé Márcio, eu rodando por aí, escuta um ali, escuta outro aqui, Rondonópolis tem tudo para fazer novamente o governador depois de Blair Maggi. Tem um nome aí que já está em ascensão, que é o nome do senador Wellington Fagundes, e tem um que está correndo por fora, que ainda não se filiou em nenhum partido, não, mas é um cara de direita. Sim. Vem o Wellington Fagundes, né, que no momento que parece a prioridade, e depois correndo por fora vem o Odílio Balbinotti. O que você está vendo nessa conjuntura, Eu vejo, na verdade, isso com muita alegria, com muita satisfação. Porque, veja, qual partido não se sente gratificado em tendo dois caras de know-how, né? O senador Wellington, né, um homem preparado, experiente, né, ao longo dos seus 35 anos, 36 anos de mandato, né, uma pessoa que tem conhecimento profundo, né, de todos os problemas do estado de Mato Grosso, tem um trânsito em Brasília enorme, né, tem uma vontade enorme de servir a população do estado de Mato Grosso. Eu acho que seria um grande governador para o estado de Mato Grosso. Foi um cara que sempre teve habilidade, né? Tanto de lidar com a esquerda como hoje se relaciona com todo mundo. Um dos grandes um dos grandes méritos, né, do Wellington é exatamente isso, né? Se relacionar bem com todo mundo, conversar bem com todo mundo. A palavra de ordem na cabeça do Wellington é a construção, né? É o resultado, é a entrega de resultado para a população. Então, eu acho que um governador com essa característica agregadora, né, eu acho que tem tudo para dar certo no estado de Mato Grosso, que tem tanta coisa ainda para ser feita, né? E aí, paralelo a isso, tem, né, a provável filiação do Odílio, né? O Odílio também um homem preparadíssimo, né, de grande sucesso empresarial, né, já mostrou que tem potencial, gosta de política, né, tem o seu lado ideológico bem característico, bem aflorado, é um homem de direita, tem todas as características que o nosso eleitor também está vislumbrando de necessidade nos políticos, né, coisas que o senador Wellington também tem, né, já tem as posições dele no Congresso, tem sido muito firme, muito intransigente, né, nas defesas das pautas defendidas pela direita no país. Então, quer dizer, nós estamos num momento que, mais uma vez eu digo, né, nós temos o melhor projeto político a nível nacional. Nós temos a maior estrutura política no estado de Mato Grosso, né? A população quer votar no 22 e ainda nós temos o privilégio, né, de ter o Wellington candidato e ainda na expectativa de nós recebermos a filiação de Odílio. Eu diria que essa é uma seleção que tem 2 Pelés. Barba e cabelo. Essa é uma seleção que nós vamos ter a oportunidade de ter 2 Pelés, né? Então nós estamos aguardando a filiação, né, do Odílio no nosso partido aqui, e ele terá, isso já foi dito pelo nosso presidente Ananias, já foi dito pelo próprio senador Wellington, eu estava junto quando nós fizemos uma visita para o senador Wellington, e o motivo da nossa visita foi exatamente isso, convidar o Odílio para que ele se filie, e foi dado a ele todas as garantias pelo presidente Ananias, volto a dizer, pelo próprio presidente Valdemar, para ele se filiar, e ele terá toda a liberdade para construir o seu projeto, e que, se for o projeto que se viabilizar, todos nós teremos alegria imensa, né, de tê-lo como candidato a governador. Agora, o fato é que nós do PL nós não abrimos mão. Nós queremos candidatura do PL nas eleições do ano que vem. Até mesmo porque o estado de Mato Grosso é um estado de direita, né? Um estado que, se você for olhar a política em si, aqui, quanto? 70% de direita foi eleita as prefeituras? Não tenho bem isso aí, mas você deve ter essa informação mais segura. Eu tenho. Por exemplo,
Bolsonaro, daqui em várias cidades do estado de Mato Grosso, o Bolsonaro ultrapassou 70%, né? Teve cidades de ter 75%. No estado 76%. do Mato Grosso, acho que ele foi o segundo, né? Teve um estado que ele foi o primeiro e no Mato Grosso ele foi o segundo, assim, em termos de porcentagem, né? Aqui, o Bolsonaro ganhou a eleição aqui com 65%. Mas eu penso assim, que o fato de depois que Bolsonaro perdeu a eleição, se tivéssemos uma outra oportunidade, Bolsonaro já teria mais de 70%. Mais de 70%. Entendeu? Porque, assim, o estado de Mato Grosso é um estado eminentemente de direita. Né? As pessoas aqui têm vocação para um estilo mais conservador. Né? Nós valorizamos mais os princípios. O trabalhador. Nós valorizamos mais os princípios éticos, morais, né, da família, né, da religião. Né? Nós somos um estado que temos um segmento cristão muito forte. Verdade. Né? E isso ajuda muito também para que a gente construa uma sociedade melhor. Eu costumo dizer, fazendo aqui um parêntese, eu costumo dizer que as igrejas, né, o segmento cristão, acaba muitas vezes assumindo um papel que é inerente ao poder público e que muitas vezes o poder público não consegue, né, entregar resultados. Então, as igrejas, né, de quais religiões que sejam, mas todas elas se prestam a esta construção. Né, de agregar pessoas, de congregar pessoas, moralizar, de trazer sentimento cristão, de trazer, né, mais amor, mais compaixão, né, para o coração das pessoas, no sentido de que a gente tem a obrigação de construir uma sociedade melhor. Se nós deixarmos só para o poder público, nós vamos ter muitas dificuldades. Então, queria fazer um agradecimento a todo o segmento religioso que ajuda muito nessa construção dessa sociedade no Mato Grosso. Zé Márcio, como que é a rotina fora da política, com a família? Sim, Estevão. Com os amigos? Já são 15 anos, né, que eu fui para Cuiabá. Né? Mas uma coisa eu sempre fiz questão. Eu nunca quis me mudar de Rondonópolis. Né? E eu nunca quis levar a minha família para lá, exatamente porque talvez se a minha família fosse, eu não voltasse, eu não viesse aqui com tanta frequência como eu gostaria de vir. Né? Então, quer dizer, a minha família estando aqui, necessariamente eu venho, né, todo final de semana. Então, a minha rotina eu fico em Cuiabá, às vezes segunda, terça, quarta, né? Às vezes em algum momento por uma viagem, né, com o senador, às vezes a trabalho do partido, um final de semana às vezes não venho, mas o fato é que eu moro aqui em Rondonópolis, o meu título eleitoral é daqui, o meu domicílio residencial é aqui, eu não quis e não quero perder o vínculo com Rondonópolis. Então, minha família fica aqui e às vezes por eu vir só no final de semana, é muito comum eu encontrar com pessoas, às vezes supermercado, algum restaurante, né, algum ambiente comum, assim, as pessoas Café da manhã. Você está sumido, né, na padaria, às vezes a gente se encontra, você está sumido e tal. Mas assim, é que eu trabalho lá em Cuiabá, né, então normalmente eu vou domingo à noite, volto na quinta à noite ou na sexta à noite. Então, quando o final de semana eu estou aqui, eu me reservo, né, o tempo, né, e o direito de ficar um pouco mais com a família. Eu gosto da culinária, eu gosto de cozinhar. Então, quando eu estou em casa, a cozinha é minha. Né? Legal. Então, e às vezes não me dá muita oportunidade de visitar as pessoas como eu gostaria. Mas essa é a minha rotina, é família, Cuiabá é trabalho, né? Eu chego no escritório 7h30, 8 horas, saio de lá às 8, 8h30. Então, assim, recebo lideranças políticas do estado inteiro, né? Seja para tratar de assuntos relacionados ao partido, ou às vezes até ao mandato do senador Wellington, e eu gosto muito disso. Né? A minha vida É legal atender o povo, a minha né? vida é servir as pessoas, eu sou feliz em que as pessoas me vejam como um instrumento para
para ajudar no bem-estar das pessoas. Eu sou realizado com isso. Zé Márcio, politicamente, quais são os seus projetos para 2026? Estevam, eu até falei aqui no início da nossa conversa, né, lá atrás, quando eu era vereador, eu me desanimei um pouco com a política por conta, né, daquele modelo que a gente vivia, que era o modelo do toma lá da cara, o modelo da barganha, onde as pessoas avaliavam você só pelo que você poderia dar, né, de benefício pessoal, e as pessoas não estavam muito interessadas no conteúdo político, no resultado que você podia entregar através do seu mandato. O que eu percebo? Eu percebo que com a chegada do Bolsonaro, né, com os movimentos iniciados lá em 2013, né, eu penso que nós estamos recebendo eleitores, nós estamos formando, nós estamos tendo agora uma sociedade que está mais preocupada com o conteúdo político dos políticos, né? As pessoas hoje estão querendo posicionamento. O eleitor hoje quer... Começou a se interessar pela política. Aquelas pessoas que estavam lá, quando eu era vereador, que se limitavam simplesmente no dia da eleição, sair de casa, ir lá votar, voltar para casa para continuar no churrasco, para continuar, às vezes, aproveitando, achando que aquilo ali era um feriado. Naquela época, Zé Márcio, tinha muitas pessoas que achavam que a política não tinha envolvimento em nada. Hoje mudou essa... A pessoa, quando saía de casa e ia votar, ela já achava que estava fazendo muito, entendeu? E esse desinteresse, né, do eleitor pela política fazia com que as pessoas mais intencionadas sobrepunham e essas pessoas levavam, né, a liderança e às vezes acabavam comandando todo o processo. Percebo que este processo está se invertendo. A chegada de eleitores com nova mentalidade, né, as pessoas que querem mais qualidade nos políticos, as pessoas que querem mais resultados da política, essas pessoas chegaram. Né? E é exatamente esta mudança, essa expectativa de mudança, esse interesse, né, por políticos mais bem intencionados é que está me motivando. Né? Esse momento é que me motiva e que eu estou repensando, né, em voltar para a política. Né? Então eu estou, nesse momento, tentando construir um projeto de uma possível pré-candidatura a deputado estadual no ano que vem. Porque eu estou percebendo que o eleitor quer novidade, mas o eleitor quer experiência, o eleitor quer resultado, né? Que o eleitor quer conteúdo, quer posicionamento. E eu sinto que, ao longo desses mais de 40 anos meus dedicados à política, eu sinto que eu posso ajudar, eu sinto que eu posso contribuir neste processo. Então é essa minha motivação, é essa minha expectativa de que em 2026 eu possa, né, que o partido possa me dar a oportunidade de eu ser pré-candidato. Hoje eu sou pré-candidato, de eu ser efetivado como candidato, porque eu penso que eu tenho muito potencial, eu tenho muita oportunidade, eu tenho condição de ajudar na construção de uma sociedade melhor. Então, estou motivado para isso, né? Estou trabalhando, estou conversando com os meus amigos, aquelas pessoas que me conhecem, as pessoas que não me conhecem, mas que têm expectativa de bons resultados, eu estou me apresentando e eu digo que estou formando um time, né? E que se esse time lá na frente entender que nós temos condição de representá-los, passou 8 anos por lá, pela Câmara, e não teve nenhuma mancha, né, Zé? Graças a Deus, não. Né? O que até hoje, na verdade, eu encontro, né, com pessoas que se manifestam de forma saudosa, né, dos tempos que eu fui vereador, né, ao lado de tantos outros, né, valorosos companheiros que nós tivemos lá. Né? Eu cito Ailton das Neves, eu sinto o próprio Ananias, né, fomos vereador junto, Valdir Clemente, Hélio Piccioni, né, Dr. Manuel, que está aí até hoje, né, mas que foram, assim, o próprio Dailson, que foi vereador um tempo, né, tinha um viés ideológico mais progressista,
mas que fazia parte da professora Vilma, professora Vilma, quanta contribuição deu, né? Então nós tínhamos o Cadidé, né? É uma outra referência, né? Hoje faz parte da Câmara, mas pelo outro... Um estudioso, o Cadidé, lá na Câmara, quando nós tínhamos alguma demanda que exigia pesquisa, ele era o nosso, já tem nome de filósofo, né? Aristóteles, então, era o nosso estudioso, era o Aristóteles Cadidé, né? Ao lado de Valdir Clemente e tantos outros, o vereador Fulô, né? Que uma experiência fantástica. Então, quer dizer, eu penso que essa minha passagem pela Câmara foi muito de bons resultados para a cidade, e para mim, então, foi um aprendizado enorme. Né? Eu penso que daí eu vou tirar muita experiência para, se Deus quiser, se candidato for, levar para a Assembleia Legislativa e retornar isso em benefício para o povo de Mato Grosso. O ser humano hoje ele é dependente da política, né? O cara que tiver uma inteligência razoável, ele vai entender dessa maneira. As pessoas assim, eu já ouvi, né? Já ouvi várias vezes essa frase, e ela é muito verdadeira. Então, assim, o cidadão que se recusa a discutir política, o cidadão que diz, eu não gosto de política, não tem problema, ele tem o direito de não gostar. Só que quem não gosta de política vai ser comandado por alguém que goste. E, às vezes, se você não se interessa pela política, você vai dar oportunidade para alguém... Grande chance de ser corrompido, né? Você não está interessado em nada. Para dar oportunidade para alguém que, às vezes, vai ter mandato e que não vai te representar. E vai fazer coisas ali que você não gostaria que fosse feita. Então, quer dizer, é melhor que o cidadão se interesse por política, que faça as suas escolhas, entendeu? Que pode até errar, mas tem que errar tentando acertar, né? Mas o que não pode mais, e acho que o eleitor já se conscientizou disso, é que não dá mais para se omitir. O eleitor, hoje, moderno, ele quer participar, ele quer se inserir na política, ele está se interessando e ele quer escolher, e é exatamente isso que me motiva. Porque o eleitor sendo mais criterioso, o eleitor querendo mais resultado, o eleitor observando mais a vida, né, das pessoas, eu acho que tem grande chance dessa população escolher bons políticos aí para o ano de 2026. 100 dias de governo. Sim. Primeiramente, Rondonópolis. Cláudio Ferreira, nesses 100 dias de governo, conta um pouco para a gente aí o que deu para... Bom, o que eu percebo aqui em Rondonópolis, e que talvez isso trouxe um pouco mais de dificuldade para o Cláudio, é que, assim, a administração passada, né, que tinha como prefeito Zé Carlos do Pátio, tinha um viés ideológico completamente diferente, né, do que é o Cláudio, né, do viés ideológico que tem o Cláudio. Então, quando o Cláudio entra na prefeitura, ele entra com o sentimento de que tudo que estava sendo feito aqui, do meu ponto de vista, principalmente ideologicamente falando, está errado, né? E aí o Cláudio tenta, com isso, reverter tudo o que estava sendo feito, né, trazer para o viés ideológico que ele defende. Então, eu acho que isso foi... em um determinado momento, vamos dizer assim, custoso do ponto de vista realmente demandou um pouco mais de tempo, né? Mas a população soube compreender, né, este momento, deu credibilidade, né, ao Cláudio. Na mudança, né? Aliás, ele ganhou a eleição, foi exatamente por isso, né, porque ele disse que ia fazer diferente, né, e ele arrumou a casa, colocou toda a casa num ambiente que ele idealizou, né, para a prefeitura de Rondonópolis. Então, talvez o grande desafio do Cláudio tenha sido esse. Tanto que, no começo, eu ouvi Cláudio debatendo muito, discutindo muito, que tudo que o Zé fazia estava errado, que não sei o que e tal, papapá. Acho que agora já passou essa fase. Já passou, né, essa fase, né? Por quê? Porque ele já começou quer dizer, lá na Secretaria de Educação, ele já implantou o sistema dele. Lá na Secretaria de Administração... E onde a secretaria está andando, né? Já implantou o sistema dele. Né? Lá na CODER já está rodando com o sistema dele. Né? Então, quer dizer, essa fase já passou, e eu acho que agora a gente já vai... Eu estou com muita expectativa de que o Cláudio vai poder
entregar muito resultado aí para nós. Eu sou muito fã do Cláudio, né? Eu acho que o Cláudio, além desse viés ideológico que coincide com o meu, ele é muito trabalhador, é um cara extremamente inteligente, né? Acima da média, esforçado. Isso é uma coisa que não pode tirar dele, né? Saiu lá do jardineiro e virou o Cláudio prefeito. Muito deputado esforço, estadual antes, né? Muito esforço, muito trabalho, muito inteligente, né? Se cerca, né, de pessoas, né, com as mesmas características. Então, assim, é uma equipe que eu não tenho dúvida nenhuma, vai dar certo, já deu certo. Já deu certo. Né? Daqui para frente organizar, entregar resultado, otimizar, né, os recursos. Eu percebo que ele é muito bem intencionado nisso. Tem uma bancada, né, de deputados federais, estaduais, senadores que querem ajudar Rondonópolis, que têm compromisso com Rondonópolis. Então, acho que aqui em Rondonópolis nós estamos tranquilos. Né? Tem outras cidades do estado de Mato Grosso lideradas pelo PL também, né? Cuiabá, por exemplo. Cuiabá é a mesma expectativa, né, aqui de... O Abílio tem o mesmo pique do Cláudio. Cuiabá, né? Assim, Cuiabá são muito parecidos. Cuiabá, né? É praticamente o mesmo histórico. Né? Imagina chegar numa prefeitura de Cuiabá onde estava sendo administrada por uma gestão que... Estilo Zé do Pátio, assim, que me perdoe, mas pior, estilo... muito pior do que a do Zé do Pátio. Foram mais de 20 ocorrências policiais. Entendeu? 20 Verdade. Operações da Polícia Federal. Principalmente num dos lugares que não pode ter, que é a saúde, né? Então veja que o Estado, a questão de Cuiabá, ela ainda é pior do que a nossa. E o Abílio chegou também tendo que essa mesma necessidade, né, de adaptar a gestão a um novo modelo. Né? E para isso, às vezes, teve lugar lá que ele teve que trocar todo mundo. Então, você trocar todo mundo e ter que começar do zero, isso demanda de algum tempo mesmo. Mas eu estou muito também satisfeito, eu acompanho muito de perto, né, a gestão do Abílio lá em Cuiabá. Tenho, né, o Ananias, que é um grande parceiro, né, meu, é o presidente do PL, a gente tem uma relação extremamente próxima. Bacana. Ali. Né, e o Ananias, eu costumo dizer que está sendo fundamental. Nessa gestão do Abílio lá, que ele levou para a gestão a experiência de ter sido prefeito aqui, a experiência, né, de ter sido vereador vários anos, presidente de Câmara, 2 mandatos. Né? Então, quer dizer, ninguém tem mais conhecimento do que o Ananias no que diz respeito à interlocução entre poder legislativo e poder executivo. Então, esse equilíbrio que o Ananias deu, né, essa interlocução que o Ananias trouxe para a gestão do Abílio está sendo de relevância, né, para o sucesso que vai ser a administração do Abílio, com certeza. Fala um pouquinho da nossa infraestrutura em Rondonópolis. Uma cidade que o trânsito está caótico, foi uma cidade mal projetada, veio alguns prefeitos, fizeram alguma coisinha ali, desafogou num canto, mas acabou complicando em outros. O que você está projetando para essa gestão do Cláudio em infraestrutura? Eu acho que nós temos um grande problema aqui em Rondonópolis, do ponto de vista da mobilidade urbana, que são os rios, né? É uma cidade que ela é margeada pelo Rio Vermelho, ela é cortada ao meio pelo Ribeirão Ararial, pelo Rio Ararial. Né? Quer dizer, demanda de pontes, demanda de muita infraestrutura. Nós precisamos aqui, as próximas gestões, eu entendo que tem que se preocupar com o que foi feito em Cuiabá, embora lá em Cuiabá tenha demorado mais de 200 anos para fazer, mas que são as marginais, né? As avenidas, tem a Avenida Beira Rio, tem a Avenida Miguel Sutil, que contorna praticamente... Eu me lembro quando... Em 1985, quando foi construída a Avenida Miguel Sutil, ela era quase um anel viário. Hoje ela é uma artéria, é uma avenida dentro da cidade, né, de Cuiabá. A Avenida do CPA, que é uma grande via. Agora, a Avenida das Torres, né, que está saindo. Agora já tem um contorno leste que está saindo. Então, quer dizer, Rondonópolis precisa começar a pensar, né, nessas vias. Por exemplo, eu moro lá no residencial Nova Colina. É lá depois da Avenida dos Estudantes. Eu tenho dificuldade para
cruzar a Avenida dos Estudantes. Eu moro ali perto também. Eu tenho dificuldade para dependendo do horário, para eu passar por lá de cada cidade. Das 11 às 14. Aí depois eu tenho uma outra dificuldade, que é para eu chegar no centro da cidade, porque eu tenho 2 opções de ponto só, praticamente, para sair da Vila Aurora para vir para o centro da cidade. Né? Então, quer dizer, nós precisamos pensar isso, precisa de ter... Quando a Avenida Brasil começou, né, quando a Avenida Brasil foi implantada, ela tinha uma finalidade. Eu saí, por exemplo, da Vila Aurora e vim na Vila Operária sem ter que passar pelo centro. Hoje, você trafegar pela Avenida Brasil está tão difícil quanto você trafegar pela Avenida Dom Pedro II, né? Porque o tamanho é o trânsito. Então, a cidade precisa começar a pensar alternativas, né? Principalmente na travessia do córrego Arareal ali. Né? Aquilo ali é um gargalo. Eu tenho me programado, né, para sempre que eu tenho que me deslocar, sair de casa, ver os horários que você pode ver os horários, né? Eu me programo os horários para eu não ter que enfrentar tanta dificuldade. Mas eu penso que o Cláudio tem muita... eu já vi alguns planejamentos dele lá, né? Ele pensa em viaduto, né? Ele pensa em viaduto para fazer a travessia da Avenida dos Estudantes, aquele cruzamento ali também da Laios Internacional com a Fernando Correia, ali ligando aquela Avenida Nova, Otaviano Muniz. Então, você veja, nos últimos 10 anos, talvez possa até alongar um pouco mais isso, quais foram os investimentos de infraestrutura de relevância feitos aqui no nosso município a nível de mobilidade urbana? Foram muito poucos. E aí você pega a população, você pega a frota nossa aqui, em 10 anos, ela dobra. Você entendeu? Quer dizer, é o dobro de carro rodando nas mesmas vias. Então, é inevitável, né, o congestionamento. Então, o poder público tem que correr atrás de investimentos nessa área da mobilidade urbana, porque realmente é um transtorno aqui na cidade de Rondonópolis. Eu sou daqueles caras que, quando o IBGE fala que tem 250, eu já acredito em 350. Eu estou sempre à frente. Zé Márcio, saúde em Rondonópolis. Na gestão passada, 8, 10 anos, aí foi criado muitos postos de saúde, foi criado até um hospital e tal, mas não foi feita assistência nisso aí. Só foi criado e se levou o nome. Eu fiz, eu faço, mas não deram assistência para a situação. Como que você vê essa situação hoje nas mãos da Tânia? Tânia, que teve um bom trabalho na Santa Casa, acabou pegando a Secretaria de Saúde. O que você está vendo isso aí, desse trabalho da saúde em Rondonópolis? Pode mudar? Porque nós estamos numa situação caótica. Eu espero que sim. Né? Eu acredito muito na força do trabalho, né? Na força da gestão, na força da responsabilidade com a coisa pública. Né? E essa expectativa é 100%, esses critérios, essas características, essas qualidades, elas existem tanto na cabeça do Cláudio, elas existem tanto na cabeça da Tânia, né, de toda a equipe que se formou ali. Então, eu tenho muita expectativa de que nós vamos ter bons resultados na saúde. Agora, a questão da saúde, ele é um problema que é nacional. Né? Você liga a televisão, a saúde lá no Rio de Janeiro é precária. Em São Paulo, a mesma coisa. Você vai lá para o Nordeste, é a mesma coisa. Você vai em Mato Grosso do Sul, é a mesma coisa. Quer dizer, então, a gente tem um problema o que fazer um pouquinho nacional. A mais vai se destacar, né? Porque... Exatamente. Então, eu estou confiando muito na gestão, na otimização do recurso, na responsabilidade, na seriedade e na vontade de fazer diferente. Então, veja que eu sou otimista, né? Acho que nós vamos ter, com essa gestão do Cláudio aí, no caso da saúde liderada pela Tânia lá, nós vamos ter bons resultados. Eu penso que a população, na verdade, tem que entender que nós estamos passando por um momento de transição, sobretudo de transição não só no viés ideológico, mas também no modelo de gestão. E eu confio muito e acredito nisso, que vai dar certo. Zé Márcio, quero dizer para você que foi um prazer receber você aqui na TV Capital, programa Capital Entrevista. Fica à vontade para o seu destaque final. Bom, primeiro, mais uma vez, né, agradecer, parabenizar, né, pelo empreendimento aqui. Eu penso que é um canal que vem contribuir cada vez mais,
Primeiro no sentido de levar a informação, mas no sentido também é mais importante do que simplesmente levar a informação, no sentido de levar consciência para as pessoas, né? Ajudar as pessoas a interpretar este momento que nós estamos vivendo, esse momento que Rondonópolis está vivendo, que Mato Grosso está vivendo, que o Brasil, que o mundo está vivendo, né? Nós, os seres humanos, os cidadãos, nós somos os responsáveis pela construção de um mundo melhor, de uma sociedade melhor. Então, assim, eu percebo que as pessoas estão se conscientizando disso cada vez mais. E este instrumento, né, que vocês estão começando aqui é, sem dúvida nenhuma, mais um instrumento. E que bom que vem com esse viés de seriedade, esse viés, né, de responsabilidade, de compromisso com a verdade, com a informação. Eu queria parabenizar vocês por esta iniciativa e dizer que nós políticos também, né, eu por exemplo, eu falei aqui que eu estou há mais de 40 anos na política, mas eu me considero um cara novo na política, você entendeu? Porque aquilo que eu vivi lá atrás, eu faço questão de separar. Dali eu quero trazer só as coisas boas que eu adquiri lá. Você entendeu? Trazer para cá e que isso me sirva de experiência para que esse momento novo que nós estamos vivendo, eu possa aproveitar a experiência adquirida lá com a nova mentalidade de se fazer política e daqui para frente a gente ajudar na construção dessa sociedade. Portanto, muito feliz com este momento que o Brasil, que Mato Grosso, que Rondonópolis está vivendo, que nós aqui estamos vivendo. Portanto, só gratidão, só agradecimento e eu espero poder ajudar cada vez mais nessa construção e que a gente tenha um mundo melhor para todos nós aí. Muito obrigado. E esse foi o Capital Entrevista com o Zé Márcio Guedes. Lembrando que todas as terças-feiras nós estaremos aqui a partir das 20 horas na TV Capital.